Saudações a todos. Estamos dando início a mais um episódio do podcast Espiritualidades, comigo, Carlos Biela, na apresentação e com o Cláudio Cardoso na parte técnica. Como eu sempre falo, é sempre bom ter você como companhia, como parceiro aqui do nosso podcast, e eu não vou cansar de falar. Manda aqui seus comentários, suas sugestões, principalmente sugestões de temas, para que a gente possa fazer um programa um pouco mais direcionado para você. A gente tem muitas ideias aqui, estava até conversando com o Cláudio agora antes de entrar no ar. A gente tem conversado com algumas pessoas para poder fazermos alguns episódios, mas não está dando certo, às vezes, um determinado horário, um determinado dia que a gente está organizando, mas tem muita coisa boa que está sendo programado. Mas como o programa ele é feito mais para você que está nos acompanhando, então o que você puder sugerir de tema para que a gente vá fazer o programa mais de acordo com o que você pretende, né, estudar conosco aqui dentro dos nossos programas, melhor até para que eu possa também desenvolver. Então, hoje eu vou falar sobre a necessidade que a gente tem dessa transformação constante através, principalmente, do nosso autoconhecimento. Mas, como sempre, antes da gente dar início ao programa, eu convido a todos que a gente possa parar um pouquinho aqui, abrir mais o nosso coração e agradecer, como sempre, agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá da nossa vida e por todas as oportunidades que a vida tem nos oferecido, sejam elas coisas boas ou coisas não tão boas, mas que a gente entenda que tudo isso são lições pelas quais nós temos que passar para que possamos aprender e aproveitar mais essa oportunidade de buscar a nossa evolução através dessa vida material pela qual nós estamos. Então, eu novamente peço que você, se puder deixar o seu comentário aqui durante o programa, para você que vai nos assistir posteriormente, pode também fazer o comentário direto para os vídeos que estão lá no YouTube, tanto aqui do Sintonia no Bem, como no meu canal lá no YouTube. Procura aí por Carlos Biela no YouTube, você vai me encontrar ali dentro. Mas também você pode fazer o seu questionamento, deixar seu comentário ou sua sugestão, né, como eu estou falando, no WhatsApp aqui do Sintonia no Bem, que é o 64996031234. É só deixar que a gente posteriormente vai buscar saber quem é que está fazendo esses contatos conosco. Como aqui, ó, eu estou trazendo aqui alguns comentários e algumas perguntas que pessoas que estão nos acompanhando fizeram e às vezes durante o programa nós não conseguimos falar sobre eles. No episódio 39, que a gente estava falando de medicina e espiritualidade, teve um comentário da Júlia Moraes, que ela fez lá no vídeo direto. E ela falou o seguinte: hoje tem crescido a oferta de disciplinas optativas e núcleos livres nos cursos de medicina. Já é um grande avanço poder falar abertamente desse assunto na área médica e incluir isso na prática. Realmente a gente vem falando sobre isso, né? Já fizemos mais de um episódio aqui falando sobre essa interação entre a academia e a espiritualidade, principalmente para os cursos da área da saúde. No episódio 41, especificamente sobre o núcleo, né, acadêmico de espiritualidade da UFJ, a nossa ouvinte Maria Sebastiana fez o seguinte comentário: parabéns pelo nascimento e desenvolvimento de um projeto que contempla a saúde espiritual das pessoas. Que todas as sementes lançadas tragam luz, esperança, fé e cura na vida de todos. Muito obrigado pelo comentário, Maria Sebastiana. No episódio 42, Nossa Saúde Reflete Nossos Sentimentos, a Angélica Portela fez 2 questionamentos. Ela falou o seguinte, eu vou juntar os 2 aqui e responder de uma vez só. Eu já respondi lá, se a Angélica estiver nos escutando, pode buscar a resposta que está lá no comentário que você fez, lá no nosso episódio 42. Ela perguntou, como eu estava falando sobre saúde e emoções, ela perguntou por que Allan Kardec viveu pouco e teve problemas no coração se ele era caridoso, fazia o bem e provavelmente não tinha maus pensamentos. E ela também fez outro questionamento: por que crianças têm doenças se elas não têm esses maus sentimentos?
Chico Xavier também teve problemas de coração e era bom. Realmente, Chico Xavier teve não só problema de coração, ele teve muitos problemas de saúde, incluindo um sério problema ocular que ele teve que passar por vários tipos de tratamento. O que eu falei naquele dia é que as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles acabam refletindo na nossa saúde física, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Mas o contrário nem sempre é verdadeiro, ou seja, não é que toda doença que a gente tem se deve a uma questão emocional ou por algum sentimento que a gente desenvolve. Muitas das doenças têm causas das mais diversas, por isso que a gente considera doença ou saúde como algo que ele é multicausal, ou seja, tem causas das mais variadas. Algumas dessas causas têm a ver especificamente com as nossas emoções e os nossos sentimentos, mas nem sempre isso o contrário é verdadeiro. E no episódio 43, Projetos Dias Melhores, que a gente trouxe aqui o Darlan e o Marco Aurélio, a Isis Braga fez um comentário: só vejo pessoas do bem. Realmente, o grupo que faz o projeto Dias Melhores só tem gente ali que está destinada a fazer o bem. E o Darlan, que participou aqui conosco, fez um comentário posteriormente: gratidão ao Sintonia no Bem, importante para a sociedade entender e compreender sobre o grupo Dias Melhores, palhaços de hospital e parceiros beneficentes. Fraterno abraço, ele me mandou um abraço aqui pelo debate muito salutar. Realmente, Darlan, o que a gente quis mostrar é isso, né? Como um projeto desse nível, né, dos palhaços, que são... inclusive, depois, se você puder, até passa para a gente como é que foi a questão do edital, né, que estava aberto. Eu não sei se já foi feita alguma outra seleção, mas posteriormente a gente pode até dar continuidade na conversa conosco. Então, você que está nos acompanhando, se tiver algum comentário, pode fazer, que dentro da possibilidade a gente traz aqui no nosso programa. Então vamos diretamente agora para o nosso episódio de hoje. Em 1979, o cantor e compositor Gonzaguinha lançava o álbum Gonzaguinha da Vida. Esse álbum trazia 13 faixas, e uma das faixas tinha como título Com a Perna no Mundo. E a letra é a seguinte, eu adoro essa música. Acreditava na vida, na alegria de ser, na força do coração, nas coisas do coração, nas mãos, um muito fazer. Sentava bem lá no alto o pivete, olhando a cidade, sentindo o cheiro do asfalto, desceu, foi por necessidade. Ó Dina, teu menino desceu São Carlos, pegou um sonho e partiu. Pensava que era um guerreiro com terras e gentes a conquistar. Havia um fogo em seus olhos, um fogo de não se apagar. Diz lá pra Dina que eu volto, que o seu guri não fugiu, só quis saber como é, qual é, pernas no mundo, sumiu. E hoje, depois de tantas batalhas, a lama no sapato é a medalha que ele tem para mostrar. Passado é um pé no chão e um sabiá. Presente é a porta aberta e o futuro é o que virá. Mas e daí? O moleque acabou de chegar. Nessa cama é que eu quero sonhar. Amanhã boto a perna no mundo. É que o mundo é que é o meu lugar. Vocês perceberam como a música fala de pegar um sonho e partir? E quantos de nós, né, não queremos fazer isso? Pegar o nosso sonho e partir em busca de realizá-lo. Mas a gente não consegue, por inúmeras razões, diversas razões. Mas a música fala também sobre o passado, o presente e o futuro. Muitos de nós se fecham e vivem no passado. Gente, passado não tem como mudar, nós não conseguimos mudar o passado. Outros vivemos planejando o futuro, mas o futuro a gente não sabe o que ele nos reserva. É como a música fala, né? O futuro é o que virá. E muitos de nós, infelizmente, não estamos conseguindo viver o presente. E presente é, como diz a música, é a porta aberta. E quantas portas se abrem diante de nós e nós não conseguimos entrar, não é mesmo? Então, o que a gente tem que
começar é buscar viver mais o presente. E muitas vezes a gente não consegue viver o presente porque a gente não consegue viver com a gente mesmo. Ou seja, nós não nos conhecemos. E talvez essa seja uma das maiores necessidades na nossa atualidade. Que nós possamos conhecer a nós mesmos. Nós fazemos tantas interações, né? São tantos grupos, por exemplo, de redes sociais, vivemos em busca do nosso trabalho, dos grupos, aqui numa casa de oração, nos templos. Nós nos dividimos em tantas tarefas e muitas vezes em cada tarefa dessa nós nos apresentamos de uma determinada forma. Só que nós não conseguimos, na maioria das vezes, conhecer quem nós realmente somos. Então, quando a gente se coloca diante de nós mesmos, muitas vezes a gente começa a fazer aquele questionamento. Mas afinal, quem sou eu? Então nós precisamos começar a buscar mais conhecer quem nós somos. Ou seja, em outras palavras, buscar o autoconhecimento. Afinal, não sei se você já fez esse questionamento. Quem sou eu? Eu me conheço? Realmente? Eu sei quem eu sou? Em O Livro dos Espíritos, na questão 919, talvez vocês já vão se lembrar da questão, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? A resposta é dada por Santo Agostinho, e ele fala exatamente sobre o tema de hoje. A resposta é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, gente, deve ter sido dita, deve ter surgido, melhor dizendo, há uns 400 anos antes de Cristo. Muitos atribuem essa frase a Sócrates. Na realidade, ela estava no pórtico de entrada do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga. Esse local era um local que era dedicado ao deus Apolo. Era um templo, né, ao deus Apolo, onde as pitonisas transmitiam as profecias e alguns conselhos divinos. O que eram essas pitonisas? Seriam sacerdotes, mulheres, né, sacerdotes, que, no meu entender, e pelo que a gente pode supor da literatura, teriam algum tipo de mediunidade e faziam profecias das quais elas revelavam, às vezes até mesmo sobre o futuro, para as pessoas que ali se encontrassem. E a literatura nos mostra que na entrada desse templo de Delfos havia uma inscrição dizendo exatamente essa frase: conhece-te a ti mesmo. Talvez a maioria de vocês que estão me acompanhando já tenha ouvido essa frase, já tenha lido sobre essa frase. Agora, eu não sei se vocês conhecem a frase toda. A frase toda é um pouco mais profunda, porque ela fala o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Olha a profundidade disso. Viram só? Se o que procuramos não encontrarmos primeiro dentro de nós, nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Por isso que a gente tem a necessidade de buscar o conhecimento de nós mesmos. Mas vem cá, é difícil demais, né? A gente se conhecer ou buscar nos conhecer. Buscar lá no fundo quem eu realmente sou. E isso, essa frase toda, esse conceito todo trazido ali no conhece-te a ti mesmo, nos leva a uma outra frase que é atribuída a Carl Gustav Jung. É a seguinte: não saias, é no seu interior que habita a verdade. Mais uma frase que nos remete a nos conhecer para conhecer a verdade. Só uma pausa aqui.
Vanessa está desejando boa noite a todos. O Giovanni, boa noite, com muita luz. E a Idelma Dutra, boa noite, amados irmãos, assistindo de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Grande abraço para vocês, principalmente para a Idelma, né, que está mais longe da gente aqui. É um prazer estar com vocês fazendo esse programa. Mas, se a gente está falando disso tudo, é que existe, né, a necessidade do autoconhecimento. Acontece que esse autoconhecimento pode, muitas vezes, nos causar medo. Por quê? Porque pode ser que eu não goste de quem eu sou. Tem algumas tirinhas de animação que mostram exatamente isso. A pessoa olhando para o espelho e ficando com medo dela mesma. Por quê? No fundo, talvez nem eu mesmo saiba quem eu sou. Como eu disse, a gente usa tantas máscaras ao longo das nossas relações sociais e humanas, que quando eu tiro todas essas máscaras, talvez eu não conheça quem eu realmente sou. E isso demonstra essa necessidade de buscarmos a nós mesmos. Somente assim, né, quando eu busco me conhecer quem eu realmente sou, é que eu posso mudar aquilo que esteja precisando de mudança. Porque, gente, ninguém que aqui se encontra no nosso mundo de hoje, ninguém é perfeito. Se nós que temos um conhecimento, agora falando especificamente para aqueles que têm um conhecimento da doutrina espírita, se nós nos encontramos no segundo mundo de uma escala de 5 mundos relacionados com o grau de evolução moral dos espíritos que habitam esses mundos, se nós estamos no segundo, significa que nós estamos mais perto da imperfeição do que da perfeição, que nós vamos atingir quando chegarmos no quinto, na quinta escala, né, do mundo. Então ninguém é perfeito. E eu não vou encontrar perfeição dentro de mim. Por mais que eu tente procurar e me disfarçar, eu não consigo encontrar essa perfeição. E eu, muitas vezes, tenho que entender que eu preciso mudar algumas coisas. As mudanças são necessárias. A humanidade, ao longo da sua história, foi movida por mudanças. Se não houvessem mudanças fisiológicas, mudanças orgânicas, mudanças ambientais, nós não estaríamos onde nós nos encontramos hoje. Nós ainda estaríamos lá atrás como seres pré-históricos. Então nós vamos passando por constantes mudanças. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. No ano de 1500, quando Cabral saiu lá de Portugal e chegou aqui na Bahia, supostamente descobrindo o Brasil, ele demorou 45 dias fazendo uma viagem de caravela. Como é que ele veio? Movido a vento. No ano de 1800, nós tivemos o surgimento dos barcos a vapores. Esse período de 45 dias de Portugal para o Brasil diminuiu. Em 1860, surge um motor a combustão, fazendo com que os barcos passassem a se mover mais depressa. Então, o período vai diminuindo. Em 1914, surgem os aviões, em escala comercial. E hoje eu consigo fazer um voo de Portugal para Bahia em 8 horas. Ou seja, um trajeto que eu faria em 45 dias, hoje eu faço em 8 horas. Por quê? Porque foram surgindo mudanças em todo esse processo. Isso aí a gente poderia falar em muita coisa. Por exemplo, o celular. O celular engloba um monte de coisa hoje. Se você pegar a comunicação de décadas atrás, que a gente tinha aqueles telefones discados, para o que nós temos hoje, de você fazer uma ligação para outro país, muitas vezes você tendo que pedir uma ligação de manhã para conseguir falar à noite, se conseguisse falar com outro país, às vezes era difícil falar no próprio Brasil. Então isso demonstra como as mudanças são necessárias. Mas pensa aqui comigo. Tenta responder. Quanto tempo você demora para mudar uma roupa? Quanto tempo você demora para mudar um móvel da sua casa? Agora, quanto tempo demora para você mudar um comportamento seu?
Olha a diferença. Perceba tudo que você faz no seu cotidiano. E tente buscar a quantidade de coisa que você precisa mudar. E como isso é difícil. Às vezes até parece fácil. Eu vou mudar meu jeito de ser. Mas não é fácil, não. Mudar um comportamento é muito difícil. Só que para que eu mude um comportamento ou mude uma atitude que eu esteja vendo a necessidade, primeiro eu preciso perceber essa necessidade de mudança. Por isso que nós precisamos buscar o nosso conhecimento. Na grande maioria das vezes, pelo grau de evolução moral que a gente está, na grande maioria das vezes, o que nos leva a buscar essa mudança é a dor. É a dor que nos impulsiona a mudar tudo. Quando a gente começa a se sentir incomodado, muitas vezes nós somos incomodados a tal ponto de sentir que alguma coisa está errada. Mas somente quando começa a doer profundamente é que eu vejo que aquilo que está errado precisa mudar. Então não adianta buscar algum tipo de mudança sem eu perceber a necessidade dessa mudança. E não adianta, gente, eu buscar tratamento visando as mudanças sem eu mudar de atitude. Quer um exemplo? A pessoa tem azia, mas não para de comer fritura, não para de comer massa, não para de comer gordura, vai continuar tendo azia. A pessoa tem uma tosse crônica, mas não para de fumar. Então, isso indica que eu sei que eu tenho um problema, mas eu não consigo mudar a minha atitude. A atitude, ela é uma intenção. Eu tenho intenção, mas o comportamento é ação. Nem sempre a intenção me leva a uma ação. Eu tenho intenção de parar de fumar, mas eu não consigo. Eu tenho intenção de fazer uma atividade física, mas eu sempre busco uma desculpa para não fazer. Então, tá vendo? Intenção e ação. Então, quando eu passo a sentir a necessidade, aí sim eu eu começo a fazer ação. Por isso, eu preciso me conhecer para entender o que é necessário mudar para que eu tome uma atitude e realmente parta para fazer essa mudança. O que tantos e tantos falam, né? A tal da reforma íntima. Basicamente é eu reformar uma casa morando ali dentro. É isso que eu faço. Eu estou vivendo e tentando mudar as coisas durante a minha vida. Mas talvez o primeiro passo que a gente possa dar seja mudar o jeito de pensar. Porque tudo nasce no pensamento. Tente entender isso. Tudo nasce no pensamento. Uma obra-prima, uma pintura maravilhosa, ela surgiu primeiro na ideia do pintor. Uma obra arquitetônica surgiu primeiro na ideia do arquiteto. Então, sempre o nosso pensamento leva primeiro, né? Ele surge primeiro para depois nós termos a ação. Então, nosso pensamento comanda todas as nossas atitudes. Pensamento comanda atitude. Pensamento é a origem de tudo. Existe um pequeno poema que eu gosto de citar bastante. Eu não consegui até hoje descobrir quem é o real autor dele. Já vi em vários locais dizendo autores diferentes. Mas o poema fala o seguinte: vigia teus pensamentos, eles tornam-se palavras. Vigia suas palavras, elas tornam-se ações. Vigia suas ações, elas tornam-se hábitos. Vigia seus hábitos, eles formam seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna o seu destino. Por isso é importante a gente vigiar os nossos pensamentos. Talvez a maior dificuldade para se fazer essa reforma íntima, né, mudar o que eu tenho interiormente,
É saber o que é que eu preciso mudar. Afinal, o que está errado em mim que eu preciso mudar? Não tente fazer mudança baseado no que os outros falam. Porque a imagem que os outros têm não é a mesma que você tem de você mesmo. Só você sabe quem é você. Então, se o seu companheiro, sua companheira fala, nossa, você precisa mudar esse comportamento. Busque entender se isso realmente é necessário. Que às vezes o que precisa mudar é a outra pessoa, o comportamento dela, para entender melhor como você está agindo. Mas busque sempre fazer esse exercício de se buscar interiormente. Faça esses exercícios de se autoconhecer. Quem eu sou? O que é que eu fiz durante o dia? O que foi bom e o que é que foi ruim nas minhas atitudes? Busque fazer esse exercício, essa interiorização. Por quê, gente? Principalmente hoje em dia, a gente está valorizando mais a exteriorização. E se deixando levar muito pelas imagens que os outros estão passando para nós. Então não adianta eu querer me espelhar no outro, porque eu não vou ser o outro. Concordam comigo? Eu sou eu. Não tem ninguém igual a mim. Nós somos seres individualizados vivendo numa coletividade. Mas nenhuma pessoa é igual a outra. Podemos até ter semelhanças, podemos até pensarmos de maneira semelhante, mas nós não somos iguais. Quer um exemplo para você ver? Olha a sua mão, olha os seus dedos. Nenhum é igual ao outro. Você tem 10 dedos na mão, a maioria das pessoas pelo menos, não tem nenhum igual ao outro. As digitais que a gente tem dos dedos são diferentes. Então, se eu mesmo tenho partes de mim que são diferentes, formando quem eu sou, não tem pessoas que são iguais. E o que é mais importante, ninguém é maior do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós temos o mesmo tamanho. Todos nós somos um pequeno grão de areia diante da imensidão do universo. Não se sinta menor do que ninguém. Não se sinta superior a ninguém. Todos somos do mesmo tamanho. Todos fomos criados iguais. Podemos estar em diferença de grau evolutivo, mas todos fomos criados do mesmo jeito e nós vamos chegar no mesmo lugar lá na frente. Então, não se sinta mais do que ninguém. Não tente se impor. Aquela situação, né, que você chega para o outro e fala, você sabe com quem você está falando? Né? Tentando se impor. Quem sou eu para falar que eu sou mais do que uma outra pessoa? Eu não sei nem quanto tempo de o meu espírito, tenho. Eu não sei nem o que eu fiz para trás. E eu quero me basear nessa pequena parcela da minha vida inteira. Então eu não sou nada. Nós não podemos nos basear no que estamos vivendo hoje para nos colocar como superior a uma outra pessoa. Nós não somos absolutamente nada. Se você pegar só em cima da população do mundo, nós somos uma pessoa em meio a mais de 8 bilhões de pessoas. Cada uma diferente da outra. Vivendo num planeta no meio de uma infinidade de outros planetas, num universo que nós não sabemos nem o tamanho. Então quem sou eu? Não sou nada. Eu sou um grãozinho de areia como qualquer outra pessoa. Cada um de nós tem a sua individualidade. Cada um de nós com sua própria vida. Ninguém vai poder viver a minha vida, só eu. Por isso que é importante a gente se conhecer. E conhecer sabendo que tudo na vida é aprendizagem. Tudo na vida nos é colocado como forma de lição. Eu preciso buscar entender tudo o que acontece na vida. O que é que me motiva a estar vivo hoje? O que é que está me motivando a viver? O que é que me motiva a acordar todo dia? O que é que me motiva a estar respirando?
O que é que me motiva a me locomover para o meu local de trabalho? O que me motiva a voltar para a minha casa? O que me motiva a dormir sabendo que eu vou ter que acordar no outro dia e fazer praticamente a mesma coisa? É isso que a gente precisa buscar. O motivo para estarmos vivos. Buscar um sentido, né, para viver. Buscar essa motivação de estarmos vivos. Quando a gente perde essa motivação, muitas vezes, infelizmente, muitos de nós desistem de viver, porque não encontram motivo nenhum. A perda de sentido na vida, muitas vezes levando à depressão, é talvez um dos grandes problemas que a humanidade vem passando na atualidade. Vocês já devem ter ouvido falar bastante. Eu, particularmente, já falei muito sobre ele. Viktor Frankl, um neuropsiquiatra austríaco. Ele desenvolveu a logoterapia. Logoterapia seria basicamente assim, resumindo, uma linha da psicologia baseada na busca de sentido da vida. Ele já tinha mais ou menos uma teoria, mas ele começou a organizar melhor essa teoria quando ele viveu em pelo menos 3 campos de concentração durante a Segunda Grande Guerra Mundial. E ele foi buscando entender que aquelas pessoas que tinham sentido em estar vivo conseguiam sobreviver mais tempo nesses campos de concentração. Ele tem um livro muito bom que se chama Em Busca de Sentido. Esse livro foi lançado em 1946, pouco tempo depois do final da Segunda Guerra. Nesse livro, ele mostra a necessidade de se buscar um sentido para a vida. E esse sentido poderia ser encontrado em relações humanas, no trabalho, no amor, na responsabilidade e até na maneira como alguém enfrenta momentos difíceis, como ele acabou percebendo durante o tempo que ele viveu nos campos de concentração na Segunda Guerra. Para ele, Frankl, o vazio existencial se tornou um dos principais sofrimentos da sociedade moderna. Foi o que eu disse. Esse vazio existencial, que é a falta de sentido em estar vivo, nos leva, muitas vezes, ao sofrimento, à depressão e ao suicídio. Nesse livro, Em Busca de Sentido, no prefácio dele, Frankl escreveu o seguinte: a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor. Se há, de algum modo, propósito na vida, deve havê-lo também na dor e na morte. Desse modo, para Viktor Frankl, o ser humano, por força da sua dimensão espiritual, pode encontrar sentido em cada situação da vida e dar-lhe uma resposta adequada. Encontrar sentido em tudo que a vida nos oferece. E para isso buscar uma resposta adequada. Esse talvez seja a maior motivação que a gente tem que buscar na vida, né? Entender o que está acontecendo. E ao entender o que está me acontecendo, buscar uma resposta para isso. Agora, o grande problema é eu conseguir encontrar esse sentido, né? Talvez esse seja um dos grandes problemas. Porque se eu parar para pensar, nossa vida é que nem um quebra-cabeça. Quando a gente nasce, parece que se pega um saco de peças de quebra-cabeça e se joga assim. E aí, ao longo da vida, ao longo do tempo, eu vou tentando juntar as pecinhas. Isso é buscar o sentido na vida. É eu buscar encaixar as peças do quebra-cabeça. Só que muitas vezes as peças não se encaixam. Ou se encaixam de forma inadequada. Aí o que acontece? Dor, sofrimento. Então, viver é buscar encaixar as peças do quebra-cabeça. Isso é buscar sentido na vida. E lembrar, gente, a nossa vida, ela não é algo retilíneo. Nossa vida não é uma linha reta. Nossa vida é que nem uma montanha-russa, sobe, desce, sobe, desce. Não tente basear a sua existência num ponto da sua vida.
Nesse ponto exato em que a gente se encontra agora, eu estou no alto, eu estou embaixo, eu estou no meio, onde eu estou? Se eu estou embaixo, eu já estive no alto, ou eu vou estar no alto. Se eu estou no alto, eu já posso ter tido uma baixa, ou eu vou chegar lá embaixo também. Então, nunca se baseie nesse ponto em que você está hoje. Lembre-se sempre desses altos e baixos que a vida nos mostra, né? A vida é dessa forma. Problemas, soluções o tempo todo. Viver, então, é aprender com as aflições que a vida nos mostra. É aprender a viver, aí sim, com os nossos defeitos. Eu falei, nós não somos perfeitos. Ainda estamos no processo em busca da perfeição. E para eu encontrar o defeito, eu preciso me interiorizar. Porque aí sim eu vou me conhecer melhor, saber o que está errado comigo, o que está defeituoso, e buscar solucionar de alguma forma. Então, nós precisamos valorizar quem nós somos, do jeito que nós somos, e valorizar sempre a nossa vida. Por mais problemas que eu tenha, eu estou vivo. Eu estou aqui passando por uma experiência que serve para o meu aprendizado, para o meu engrandecimento, mesmo que minha vida seja um constante poço de aflições, mas que vai me servir de alguma lição. Eu preciso saber o sentido disso tudo. Então, o que é que eu estou falando para vocês? Busque vivenciar a felicidade o quanto for possível. Busque fazer os momentos da sua vida momentos felizes. Ou seja, chega para você mesmo e fala: hoje é o melhor dia da minha vida. Mesmo que você esteja passando por problema. Eu sei que isso não é fácil, mas comecemos a fazer esse exercício. Já é uma mudança. Eu começo a enxergar a vida de uma outra forma. Todos nós estamos passando por problema, gente. Não se engane pelos perfis aí das redes sociais, com todo mundo bonito, cheio de viajando para tudo quanto é lado. Não se espelhe nisso. Todos nós temos os nossos problemas. Então busque tirar o sentido de tudo que você está passando. Tem muita gente que fica se baseando só nas visualizações que os outros colocam, melhor dizendo, nas postagens que os outros colocam, ficam visualizando isso, e acha que sua vida não vale nada. Nossa, eu queria estar que nem o outro lá, tá no avião, tá indo viajar de novo. Nossa, olha o corpo daquele indivíduo ali, ó. Eu queria ser que nem ele. Para quê? Você sabe os problemas que ele tem? Quantas e quantas pessoas que são estupidamente ricas, famosas, bonitas, e têm mais problema do que eu que não sou nada. Então, para que eu querer ficar igual ao outro? O objetivo da vida dele é dele. Busque o seu objetivo. Faça da melhor forma que você puder a sua vida ser melhor. Busque a felicidade nos momentos que você tiver dentro da sua própria busca interior. Entenda, a vida é bonita. Por mais problema que ela apresente, ela tem belezas que às vezes está faltando a gente parar para enxergar. É isso que é buscar sentido na vida. Bom, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje, mas já falei isso e já até fiz palestra sobre isso. Se você reclama que está doendo alguma coisa, de uma incapacidade provisória que você está passando, busque enxergar, aí sim é bom enxergar os outros. Porque passe a enxergar aquela pessoa que está sofrendo muito, uma pessoa que está em estado terminal por uma doença, uma pessoa que está passando por uma dificuldade catastrófica que está vivendo, no mundo aí a gente está vendo muito disso, e pese as coisas.
Eu já fiz uma palestra uma vez sobre superação, onde eu falei dos esportes paralímpicos. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu já tive, de assistir algumas provas da Paralimpíada aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em 2016. Eu passei a enxergar as pessoas com, vou colocar entre aspas, deficiência de uma forma completamente diferente. É o que eu falo, limites somos nós que colocamos em nós mesmos. Então, por isso a necessidade de eu me conhecer, para saber o que tem de errado, o que eu preciso corrigir e até onde eu consigo o meu limite. Por isso essa grande necessidade de nos autoconhecer. E nos autoconhecendo, a gente consegue buscar nos transformar, buscando corrigir aquilo que esteja errado. Então, antes de eu chegar no final do nosso episódio, eu trouxe aqui um texto de um escritor que eu sou apaixonado por ele, que é Rubem Alves. Está no livro O Amor que Acende a Lua. E o texto se chama A Pipoca. É um texto que mostra o que é a transformação e qual é a sua importância. Rubem Alves fala o seguinte: a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação por que devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa, voltar a ser crianças. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosas. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios. Apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. E com isso, a possibilidade da grande transformação. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro ficando cada vez mais quente, pense que sua hora chegou. Vai morrer. De dentro de sua cascadura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum! E ela aparece como uma outra coisa, completamente diferente, que ela mesmo nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. Grande Rubem Alves. Numa analogia com a pipoca estourando, nos mostra que esse é o caminho para o autoconhecimento, para o conhecer a si mesmo, né? Infelizmente, para aqueles que não seguem esse caminho, esse, como um milho de pipoca que não estoura, transforma-se em piruá, termo que designa o milho de pipoca que fica no fundo da panela sem estourar, sem se transformar. Então, transforme-se e transforme sua vida, pois é a pipoca macia. A pipoca macia somente se transforma quando o fogo age sobre o duro milho.
Esse é o caminho para o autoconhecimento, para conhecer a si mesmo. Infelizmente, para aquele que não segue esse caminho, esse, como um milho de pipoca que não estoura, transforma-se em piruá. E o piruá fica sempre no fundo da panela sem se transformar. Como segue Rubem Alves em seu texto. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito que delas serem. Ignoram o dito de Jesus: quem preservar a sua vida, perdê-la-á. Sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quanto às pipocas que estouraram, são adultos que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. A transformação do milho duro em pipoca macia só ocorre por ação do fogo. O fogo é essa chama da vida. Nossa vida é como a chama de um palito. Então, aproveite a chama acesa e busque viver melhor. A chama ilumina um ambiente escuro. A chama aquece quem está ao nosso lado. Então, aproveitemos para ser mais úteis enquanto a nossa chama está acesa. Que nós possamos iluminar quem está do nosso lado. Que a gente possa orientar no melhor caminho. Que a gente possa aquecer quem está ao nosso lado, consolando e amparando sempre. Afinal, gente, nós nunca vamos saber quando um sopro vai apagar a nossa chama. Nós vamos ficando por aqui. Esse é o podcast Espiritualidades. Eu sou Carlos Biela, produção e apresentação são minhas, e o Cláudio que faz a parte técnica. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, que todos nós podemos receber as bênçãos de Deus, que possamos entender o sentido da nossa vida e que possamos lembrar que as transformações são necessárias ao longo de nossa existência. Então, busque se conhecer, busque mudar aquilo que for necessário, busque se transformar. Deixe de ser um milho duro de pipoca e se transforme na pipoca macia que agrada a todos. Fiquem todos em paz e até o nosso próximo episódio.